Nos últimos anos, 30 anos, quase 40, tenho-me dedicado fundamentalmente ao ensino e à investigação, com 2 pausas. Fui diretor da Biblioteca Nacional durante 4 anos e meio, fui reitor da Universidade Aberta durante 5 anos, professor visitante da PUC do Rio Grande do Sul durante 1 ano e agora estou de volta à Universidade de Coimbra a ensinar de novo literatura portuguesa e teoria da literatura. Perfeito. E conte para nós o que é o Congresso Internacional Língua Portuguesa, uma língua de futuro. Bom, esse congresso, antes de mais, é uma marca de celebração. A Universidade de Coimbra está a celebrar 725 anos e o congresso fecha as celebrações. E fecha-as porque hoje é uma prioridade estratégica da Universidade de Coimbra estabelecer, vincar a importância da língua portuguesa como uma língua de conhecimento e vincar também a presença da Universidade de Coimbra nos países de língua oficial portuguesa e, em especial, a presença de estudantes desses países na Universidade de Coimbra. E, portanto, nesse sentido, o Congresso vai ser uma oportunidade para refletir sobre vários aspectos de uma língua que nós consideramos poder ser uma língua de futuro, se o será ou não, já veremos, com áreas de reflexão como o ensino da língua, o ensino da literatura, o digital e a língua portuguesa, as literaturas de língua portuguesa, etc. Na tua formação, eu vi essa questão da linguística. O que tu trazes que tu poderia trazer para o Congresso de escrita? Pode ser apenas escrita ou apenas criativa, escrita criativa, como um acréscimo da tua expertise? Bem, o domínio da escrita criativa interessa-me por vários ângulos, embora eu nunca tenha sido professor de escrita criativa nem estudante de escrita criativa, mas é uma matéria que me desafia. E mais agora, porque por coincidência com esta conversa, estou a ler um livro do Mário de Carvalho, que é um livro muito interessante. E isso, se alguém disser o contrário, tem razão, que é uma admirável reflexão sobre o ato de escrever, cruzando-se com a questão da escrita criativa, com a condição do jovem escritor, tudo isso naquele registro de ironia que o Mário de Carvalho tão bem cultiva, mas sobretudo revelando-nos um aspecto muito interessante, é que para o Mário de Carvalho ser escritor é também conhecer bem os meandros da escrita, a técnica no sentido mais nobre do termo da escrita, e ele revela ali uma admirável familiaridade com temas de teoria da literatura que nos são muito caros, em especial os que se ligam à questão da narrativa, sendo no fundo a conclusão de tudo isto, em que eu me revejo o seguinte, e não sei se estou a interpretar bem o pensamento de Mário Carvalho: é importante conhecer alguma coisa da técnica da escrita, mas isso não é tudo. Pode-se ensinar alguma coisa do ato de escrever, mas não se ensina tudo. E aí eu distingo sempre, num outro plano, mas que de alguma forma se sobrepõe a este, uma noção que está num livro meu, chamado O Conhecimento da Literatura. Há coisas na literatura que nós podemos conhecer, há outras que nos são, desse ponto de vista da racionalidade científica, inalcançáveis. Eu posso conhecer os vários tipos de personagem que o romance ocidental nos tem dado, posso conhecer as técnicas versificatórias que a história da poesia ocidental nos tem legado, posso conhecer as formas de construir uma peça de teatro, mas há um momento a partir do qual a minha empatia com este texto e não com aquele, a minha adesão a este escritor e não a outro escritor, aí entramos numa zona que é uma zona de tal modo pessoal, eu ia dizer até inefável, que é extremamente difícil ensinar a gostar deste escritor e não do outro. Quero dizer com isto que estamos num domínio em que a relação é tão pessoal, é tão íntima, é tão empática ou tão antipática que ela não tem como ser explanada do ponto de vista racional. E, portanto, acho muito importante que não só o Mário de Carvalho, como toda a reflexão sobre escrita criativa, saiba distinguir estes planos, o que é possível adquirir como uma técnica e o que é que não é possível adquirir como uma técnica.
nas tuas experiências de professor, né? Agora eu vou abordar isso até, não entra, depois a gente entra diretamente, corto ele. O que tu tem ensinado? O que é o que tu realmente passa para os alunos? O que eu passo aos alunos é isto que acabo de dizer, é aquilo que é possível conhecer. É aquilo que os escritores às vezes nos ensinam em textos doutrinários, é aquilo que o trabalho da teoria tem sedimentado ao longo dos tempos, é o confronto com outras vozes críticas, sem nesse confronto envolver necessariamente o ato de decidir quem tem razão, mas valorizando a ideia do confronto propriamente dito. Passo também a reflexão, a descrição sobre os contextos que estão relacionados indiretamente com o fenómeno literário, quer dizer, tudo aquilo que é da ordem do informativo, não é? E que, com mais ou menos dificuldade, pode ser descrito, caracterizado, etc. O ato crítico em si mesmo, de julgar, de decidir que o texto A me diz muito sobre a minha relação com a morte, com o tempo ou com o amor, e que o texto B não me diz nada, esse ato eu não posso ensinar. Acho que não se ensina. Essa zona é uma zona indevassável. Conversando ontem com o Mário, a gente adentrou algumas questões sobre o ensino do português e como que a literatura passou a não ser mais ensinada, passou a ser ensinado as regras, os detalhes técnicos, mas a parte dos gêneros, a parte da literatura, e a gente classificou de uma certa maneira como esse ensino como um engodo Não é bem assim. do verdadeiro ensino. Não é bem assim. O Marco Carvalho não está atualizado. Lamento muito dizer, mas não está atualizado. Isso foi verdade há 20 anos, há 10 anos ainda. Mas nos últimos anos houve revisões dos programas de português. Eu sei do que estou a falar porque estive envolvido como coordenador numa dessas revisões e como parceirista noutra revisão. Fui coordenador da revisão dos programas de português para o ensino básico e consultor para os do ensino secundário, e aí revalorizou-se a presença da literatura e dos géneros literários. Porque, de facto, isso era certo até há alguns anos. Quer dizer, o ensino do português lidava muito com questões de natureza tipológica, discursiva. Os textos literários serviam para mostrar como é que se argumentava, como é que se fazia um sermão, etc. E não eram, digamos, explanados em aula, comentados em aula como textos literários. Agora são. E sendo, pelo menos é isso que está curricularmente estabelecido, se isso é feito ou não é outro problema, e sendo a questão dos géneros, porque julgo que era essa uma das preocupações, é uma questão que está de novo em equação. Não é possível fazer uma reflexão séria sobre os maias ou sobre os Lusíadas sem falar no romance ou sem falar na epopeia, não é? De maneira que eu acho que esses conceitos têm que ser reajustados. Mas era bem isso, porque no Brasil é exatamente assim que está acontecendo. O ensino da literatura passa distante do português, como um uso dele. Mas agora aqui não acontece assim. Isso é interessante. Como digo, se isso tem efeitos ou não, é outra história. Tanto assim que nos programas do ensino secundário, que é aquilo que corresponde no Brasil ao ensino médio, portanto, o ensino dos estudantes que estão já no limiar de entrar para a universidade, com 10, 11, 12 anos de escolaridade, há uma secção designada expressamente Educação Literária. Educação literária, quer dizer, entende-se que o texto literário é um texto complexo, é um texto formativo, é um texto culturalmente representativo e a educação literária é revalorizada. Isso me fez pensar, mas é uma coisa totalmente empírica que eu estou trazendo à tona junto com o Congresso e com as proposições curatoriais dele, de que a escrita criativa teve um boom por causa da nascente americana, sim, claro, anglo-saxã, e que foi introjetada dentro do DNA da formação acadêmica, escolar também. Né? Como o senhor vê a questão de... Pelo que tu já me disseste agora, eu já estou vendo um pouco da leitura que a escrita
criativa possibilita as pessoas sendo colocadas já desde o estudo, que era o que eu estava pleitando casualmente, era uma conversa que eu tenho entre pares, e isso já me surpreendeu. Um fato extremamente positivo que me disseram, isso está sendo colocado dessa maneira. Sim. Mas como o senhor vê isso? O porquê a necessidade disso? É necessário? Pode ser conveniente, não sei se é necessário. Conveniente é, embora nós devemos ter sempre, e eu depois de muitos anos já de vida universitária tenho às vezes uma visão um pouco relativista dessas coisas, contextual, e sei que, para o bem e para o mal, certas matérias entram na moda quando vêm dos Estados Unidos. Certas matérias e certos autores. O Derrida tornou-se um autor de grande referência intelectual desde que ensinou nos Estados Unidos, sobretudo. Por outro lado, esse tipo de orientações também depende muito de pessoas concretas que estão nos lugares. Depende muito da articulação dos departamentos, da formação específica das pessoas que estão nos departamentos. Às vezes escreve-se direito por linhas tortas. O que é preciso aí distinguir de novo é aquele tipo de ensino de escrita criativa que conhece o seu horizonte de trabalho, que conhece a sua área de trabalho, que conhece até os seus limites, o que é uma questão fundamental em qualquer matéria, não apenas nessa. Distinguir isso daquilo que é apenas, nessa matéria como noutras, um ato de oportunismo académico. Repara, o jovem estudante que tem 20 anos pode ser induzido a pensar que só por frequentar um curso de escrita criativa, daqui a 20 anos recebe o Prémio Nobel. Até pode receber. E é preciso, portanto, abordar isso com muita honestidade. Com muita honestidade. Dizer-lhe que isso é importante de facto, que é uma experiência que é significativa, que é enriquecedora, mas que não faz dele, de um momento para o outro, um Carlos Drummond de Andrade ou um José Saramago. Vou aproveitar que nós estamos aqui, eu vou lhe provocar, né? Pelo teu conhecimento adquirido e a experiência por ter estudado a literatura e os processos educacionais, o que é necessário para a escrita ser desenvolvida desde uma tenra infância, além da leitura? Eu acho que as duas são casadas, mas qual seria a tua teoria? Uma escrita criativa. Também, vamos pensar assim. Aderir a duas ideias. Uma, que é relativamente óbvia, que tu acabaste de dizer. Para escrever literariamente é preciso ler muito literariamente. Ler muito literariamente, ler muita literatura. Quanto mais não seja para se perceber que há muitas coisas originais, entre aspas, que estão a ser escritas, que já foram escritas 50 vezes. Segundo, é preciso aderir à síndrome do Picasso, vamos chamar assim. O Picasso cubista é aquilo que nós sabemos, do ponto de vista da sua expressão plástica. Parece alguém que não domina tecnicamente a pintura e o desenho, mas o Picasso jovem, que está, por exemplo, representado no Museu Picasso em Barcelona, desenha impecavelmente, tem a técnica extremamente apurada. Quer dizer, para ser criativo desse ponto de vista de derrogar os códigos, de subverter as normas, é preciso antes dominá-las e não pensar que se chega lá só por uma atitude justamente de provocação de subversiva daquilo que se não conhece. Como eu gostaria de ter essa aula quando estava no ensino médio. Mas eu acho que estamos a tempo e pelo que eu estou notando... o que eu estou a dizer pode-se transpor muito facilmente do ponto de vista conceptual, claro, não do ponto de vista prático é mais difícil. Eu concebo mal ou não concebo um estudante sério de escrita criativa que não domine perfeitamente a língua portuguesa. Perfeitamente a língua portuguesa. Enquanto não o fizer, acho que tem muita dificuldade. Algum outro acréscimo relacionado ao Congresso Internacional que eu acho que é importante ser... O de Coimbra. O de Coimbra agora em dezembro, eu acho que é importante a gente colocar isso também em voga.
há ali um grande desafio, que é um desafio que me preocupa. Língua portuguesa é uma língua de futuro, mas eu tenho dificuldade em ver o futuro chegar. Encaro esta expressão com um certo ceticismo, embora tenha que olhar para ela com confiança também, é essa a minha obrigação até como coordenador do Congresso, mas há longos anos já que eu ouço dizer que a língua portuguesa é uma língua de futuro e pouco se tem feito do ponto de vista político em torno disso, e pouco se tem feito em especial em dois países que têm especial responsabilidade sobre esse futuro. Um deles é Portugal, o outro é o Brasil. Portugal por razões óbvias, o Brasil por razões de dimensão. Os outros países, designadamente os africanos e também Timor-Leste, são países que, pelo seu processo histórico, pelas suas dificuldades históricas, políticas, sociais, etc., até agora ainda não poderão dar o contributo que um dia, por exemplo, Angola e Moçambique poderão dar. Mas esse futuro da língua portuguesa é um futuro que tem que ser construído entre os vários países, com entendimento, com concessão às diferenças, com a noção de que as diferenças não podem pôr em causa a unidade relativa da língua. E respondendo a esta pergunta, eu vou colocar, mas respondendo honestamente, queremos nós que dentro de 100 anos os portugueses ainda se entendam com os angolanos e os angolanos com os brasileiros e os brasileiros com os moçambicanos? Queremos? Se queremos, temos que fazer alguma coisa por isso. Se não queremos, então vamos às nossas vidas e daqui a 100 anos o português é como o romeno, o brasileiro é como o francês, o moçambicano é como o espanhol e por aí vai. Quer dizer, este latim, que é a língua portuguesa, vai se fragmentar. Queremos isso? Bom, se queremos isso, muito bem. Se não queremos, temos que fazer alguma coisa por isso. Mas é fazer. Não é apenas enunciar no plano político frases bonitas de circunstância em discursos que introduzem sempre inevitavelmente uma citação de um escritor que o autor do discurso não leu, evidentemente, foi um assessor que lá a colocou, servindo a literatura como um objeto decorativo. Isso não ajuda nada. Isso é uma falsificação. Se queremos, de facto, que o português seja uma língua de futuro, todos os países envolvidos têm que fazer atos concretos, reconhecer no outro a sua diferença relativa, valorizar o contributo que pode dar e continuar a cultivar, de facto, a língua portuguesa como uma área comum de entendimento, sublinho, sem embargo, das diferenças que existem entre as diversas variantes. Isso me lembrou, eu conversando com um outro organizador do Congresso, o Suriel, ele me contou sobre uma lenda, ou uma teoria, acho que do Dom Pedro de Alcântara, que falava que o português seria a língua, algo lá de 1500 e pouco, alguma coisa. Eu não sei se tu sabe disso. Dom Pedro de Alcântara ou Dom Pedro IV? Eu acho que agora, eu tenho dúvida agora o que ele me falou. Dom Pedro de Alcântara era Dom Pedro IV. Justo que eu não sei. A verdade é que eu não sei sobre isso. Mas eu achava meio enigmático alguém lá naquele tempo passado fazer uma profecia de que o português seria uma língua, a maior língua. Não, aí a referência é outra, inevitavelmente. Nós não estaríamos a falar em português, eu contigo, se o Marquês de Pombal, em 1756 ou 57, não tivesse decretado de uma forma drástica e autoritária que acabava a língua geral no Brasil e que se falava português e que se escrevia toda a tramitação administrativa em português. Quer dizer, foi um ato, no fundo, autoritário que fez com que nós nós continuemos a falar português, eu e tu nos entendemos, embora com uma outra diferença, eu acho que entendemos, não é? E, portanto, aí está, goste ou não se goste, a época era propícia a esse tipo de atos. Houve um ato político que ressalvou que num país com a imensidão do Brasil se continuasse a falar português e que um sujeito do Maranhão se entenda com uma outra diferença com um sujeito do Rio Grande do Sul. Eu estava conversando sobre essas questões, sobre as línguas e a necessidade de nós termos uma segunda língua. Em nível econômico, hegemônico, nós sabemos da questão do inglês como uma necessidade. Mas estudando um pouco mais a formação das línguas indo-europeias e, enfim, pegando as raízes e vendo o galego, né, estudando um pouco sobre o galego, que eu fui ver alguma coisa daí, aí eu me dei por conta de alguns estudos de que, e aí eu vou fazendo de novo mais um raciocínio empírico, mais um pensamento
que eu estou trazendo. Se nós temos uma língua hegemônica econômica, que é a segunda língua, nós temos que aprendê-la, ok, perfeito. Mas que língua que é que um americano deve aprender? Aí, se nós perguntarmos para eles qual seria a segunda língua deles. Isso nem sequer precisa perguntar, é o espanhol. Pois é. Eu vim de lá há dias e já sabia, o espanhol está um pouco por todo o lado. Pois é, mas o espanhol, isso é uma grande questão que eu tenho. Se tu aprende o português, tu leva já de arrebalde já 80% do espanhol. É conforme. Isso é uma visão um pouco otimista, Rafael. É um pouco otimista. Eu tive alguma intervenção e tenho tido alguma intervenção nessa matéria, porque juntamente com algumas pessoas em Portugal, bati-me há 20 anos por uma coisa que teve resultados, felizmente, que foi a introdução do espanhol no sistema de ensino português. O espanhol hoje é a minha segunda língua. Foi o francês, agora o espanhol, enfim. E o problema dos chamados falsos amigos provoca incontáveis e cómicas confusões entre o português de Portugal e o português de Espanha. E, portanto, julgo que é preciso matizar, relativizar muito essa ideia de que o português é um pouco como o espanhol é um pouco como o português. Se fosse, um espanhol entenderia perfeitamente um português e não entende. Agora, não vou dizer que o espanhol é tão difícil para um português como é o alemão, é evidente que não, mas é preciso estudá-lo e reconhecer as suas diferenças. Do ponto de vista fonológico, do ponto de vista da pronúncia, para nos entendermos, o espanhol é uma língua muito mais complexa do que o português. Muito mais complexa do que o português. E, portanto, julgo que é preciso acabar com essa ideia de que o espanhol vai adquirido, que a gente compra o carro e oferecem um par de pneus atrás ao espanhol. Não é isso. O espanhol é uma língua que tem que ser estudada. Repito, é uma língua que nos é mais acessível do que o alemão ou do que o romeno, sendo outra língua românica, mas precisa ser estudada. O triunfo, por assim dizer, do espanhol em Portugal, do ensino básico e secundário, teve que ver com a percepção que as pessoas tiveram correta de que, com um pouco de esforço, dominavam uma segunda língua que tem um alcance hoje em dia praticamente planetário, não é? E, portanto, desse ponto de vista, foi alguma coisa que em Portugal correu bem, apesar de haver problemas com uma falta de professores habilitados, etc., mas isso sempre se foi resolvendo. Bom, eu tenho feito alguns questionamentos para todos os palestrantes acerca da escrita do livro. Da escrita, desculpa? A escrita e o livro. E o livro. Eu vou fazer essa mesma pergunta que eu tenho feito para todos para ver como é que é a tua análise sobre essa questão. Basicamente, conversando com a Jane que me veio essa história. Ela estava me comentando de que um escritor, eu juro que eu não me recordo agora quem, falava de que escrever é uma danação. A Clarice falava para ela que escrever era uma maldição. Para você, para ti. Há outros que dizem outras coisas. O Saramago dizia que escrever é um trabalho como pintar uma parede. Começando às 9 e terminando às 5. Evidentemente, todos exageram. O escritor que romanticamente, e que é herdeiro de fato uma danação, que é uma condenação, etc., está a acentuar muito a componente que eu acredito que exista, de sofrimento, de insatisfação, de superação constante que existe no ato da escrita. Mas aqui volta de novo a velha questão, que é do Valéry, ou não sei quem, dos 90% de inspiração e 10% de transpiração. Escrever também é um ato físico, é um ato que tem que ser disciplinado, e muitos escritores dão esse testemunho, que tem que ser persistente, e que é complementar dessas componentes em que eu devo dizer, não me revejo muito da condenação, da danação ou de outra coisa qualquer do género, não é? Não estou a dizer que quem diz isso não é sincero, evidentemente, mas acho que dramatiza bastante. Tu tens uma opinião própria? Sobre isso? Eu tenho a opinião da proporção muito desigual entre a chamada inspiração, que é
momentânea, reduzida e intuitiva, eu acredito muito nas intuições, e a componente extremamente importante do trabalho. O escritor e também prémio Nobel Camilo José Cela, que eu entrevistei há muitos anos já, em Palma de Mallorca, quando ele via lá, disse-me: o que o escritor tem que fazer é fechar-se e escrever. Isto, evidentemente, também tinha que ver com outra coisa que ele aliás, não cumpria, por isso que se note, que é a componente social, que é a componente de espetáculo que muitos escritores hoje cultivam, não é? E, portanto, ele acentuava também essa componente de trabalho, que é uma componente que, por outro lado, é preciso ter isso em conta, tem que ver mais do que nós podemos imaginar com a materialidade da escrita. Nós hoje não podemos imaginar o que seria no século XIX escrever um romance como Os Maias, ou como a Madame Bovary, ou como o Guerra e Paz, com uma pena que se molhava na tinta e que dava para escrever 2 palavras, e voltava-se a molhar e escrevia mais 2 palavras, depois tudo aquilo era passado a limpo, centenas ou milhares de páginas, as provas eram revistas, centenas ou milhares de páginas, quer dizer, é todo um trabalho físico que o escritor tinha que fazer. E neste momento, se condenação existir, há condenação ao trabalho. Bom, eu aqui concluí a parte que me vem à mente do que eu tenho. Eu até queria perguntar para ti, Gabi. Tu está acompanhando essas nossas gravações, algumas coisas que eu tenho feito, e tu tem conhecimento muito maior do professor Carlos do que eu. Tem algum questionamento que tu gostaria também de fazer? Que tu acha que de repente o professor possa nos preencher mais alguma coisa? Só vou dar play de novo. Posso contar uma história a esse propósito que é para sublinhar, em meu entendimento e na sequência... Desculpa, só um minutinho. Só um minuto. Deu um cartão de memória. Ficou cheio. Confesso-me ignorante em algumas coisas. Essa daqui foi uma que eu... Esse equipamento é de um amigo nosso que me emprestou. Isso grava e depois sincroniza com a imagem. Depois sincroniza com a imagem. Então deixa eu só ver o que é, porque já tinha alguma coisa aqui dentro. Só vou acordar. É? Eu dei uma aula sobre ser viajante na noite. Ah! Aí toda vez que eu dou aula sobre ele, eu me lembro na sua aula, eu disse assim, quem sabe ele escreveu sobre ele? Então eu resumi a coisa mais absurda, não Gabriel, mas... É difícil resumir mesmo. A pergunta é maldosa. Conseguiu. Eu estava tentando achar onde é que estão os arquivos. Eu fiz um pouquinho de estudo. Você está voltando para a ferida? Estou? Você pode escrever. Tá. Eu quero perguntar se você está tendo reuniões ou alguma coisa para fazer da ficção. Agora no dia 4 há um simpósio interno. E as reuniões vão começar em janeiro. As reuniões do grupo, uma por mês, vão começar em janeiro. Mas manda-me um mail que eu depois digo.
vou deletar dos áudios que eu tinha anterior que eu não ia ali. Agora a gente já tá. É o desafio a que se olhe para a escrita criativa em dois ângulos. Um, no ângulo daquilo a que se chama lusofonia, quer dizer, o que é que há de comum em quem fala a língua portuguesa no plano da escrita criativa e em que medida é que isso contribui para que a língua portuguesa tenha alguma coesão. Segundo plano, para que se olhe para a escrita criativa de acordo com as possibilidades que ela tem e com os limites que ela também tem. Obrigado.